Olá, meu nome é Luciano de Mello Pompei e eu vou falar sobre o diagnóstico da cistite na mulher. A cistite faz parte de um grupo que é chamado infecção do trato urinário baixo. Na verdade, a infecção do trato urinário baixo, ela pode se apresentar de duas formas, ou como cistite ou como uretrite. A única diferença é que a cistite, claro, é o acometimento da bexiga como um todo, enquanto que a uretrite é a infecção apenas da uretra. Clinicamente, no entanto, é muito difícil fazer uma diferenciação entre cistite e uretrite, de forma que normalmente agrupamos cistite e uretrite dentro do grupo infecção do trato urinário baixo e vamos abordar esses dois temas, esses dois tópicos, melhor dizendo, de forma indistinta. É um tema de grande relevância para a mulher, de grande importância para o ginecologista, principalmente, porque acomete 8 mulheres para cada hora. Cerca de 11% das mulheres vão ter uma infecção do trato urinário baixo, também conhecida como ITU, ao ano. Mais da metade das mulheres apresentam ITU alguma vez nas suas vidas. Portanto, é de grande importância saber o manejo, saber o diagnóstico, as ferramentas existentes para esse diagnóstico, os antibióticos mais apropriados para o tratamento. A ITU, infecção do trato urinário baixo, ela tem como principal agente etiológico a Escherichia coli, que acomete 75% a 90% dos casos. Na verdade, as bactérias prevalentes nesse tipo de infecção são as bactérias de origem intestinal, que colonizam a região perineal, a região próxima à uretra, próxima à vagina, e que são as mais frequentemente encontradas. A Escherichia coli, disparadamente, a mais importante, 75% a 90%, como eu já disse. Mas existem outras bactérias de grande importância na literatura, e que encontramos na literatura, como Staphylococcus saprophyticus, com 5% a 15% dos casos de infecção. E outras bactérias, Enterococcus fecalis, Klebsiella, Proteus mirabilis e outras bactérias bastante importantes, e principalmente dessa origem intestinal, como eu disse. Um estudo recente, o estudo de 2008, que é o estudo ARREST, ARREST é uma sigla para o nome em inglês desse estudo, que é o estudo de epidemiologia da resistência antimicrobiana em mulheres com cistite. Um estudo grande, um estudo com 4.264 mulheres, sendo que 524 dessas mulheres eram brasileiras, é um estudo, portanto, euro-brasileiro, e essas mulheres deveriam ter sintomas de cistite para serem incluídas nesse estudo, com idade de 18 aos 65 anos. E a maioria delas tinha cultura positiva ou cultura realizada para avaliação dos micróbios presentes. E qual foi o resultado, um dos resultados desse estudo? Confirmando aqueles dados que eu mostrei preliminarmente, dados de literatura, esse estudo também revelou um grande predomínio da Escherichia coli, mais de 75% das culturas realizadas neste estudo revelaram Escherichia coli, foi, na verdade, mais de 76%. Tivemos como segundo lugar praticamente empatados os Enterococcus e os Staphylococcus saprophyticus, como se pode ver na fatia vermelha e roxa desse gráfico de pizza. E outras bactérias, como Klebsiella, Proteus e diversos outros agentes microbianos também tiveram importância. Mas o destaque aqui realmente é confirmando os dados de literatura de que a Escherichia coli é, de fato, a mais importante e mais prevalente. Ainda esse estudo trouxe uma informação importante para nós, do ponto de vista prático, porque ele avaliou também a sensibilidade antimicrobiana. E nesse gráfico que se pode ver, nós temos a barra amarela-alaranjada, referente à Escherichia coli, e a barra verde, referente às outras bactérias todas agrupadas. E observem que a fosfomicina, que é o primeiro par de barras à esquerda da sua tela, a fosfomicina foi o antibiótico que alcançou maior taxa de sensibilidade microbiana, tanto para a Escherichia coli, quanto para todas as bactérias agrupadas. Mais de 95% de sensibilidade microbiana. Seguida pela nitrofurantoína, em terceiro lugar pelo ciprofloxacino,
nós tivemos aí próximos de 90% de sensibilidade. Os outros antibióticos, né, nós tivemos o amoxiclavulanato, o ácido nalidíxico, a sulfa com trimetoprima, e aqui é importante ressaltar que as taxas de sensibilidade foram um pouco acima de 50%, isso pode ter uma significância na prática que deve ser levada em conta, porque pode não ser uma melhor escolha empírica de antibiótico terapia. E, por fim, um destaque importante para a ampicilina, que teve aí em torno de 30%, 40% apenas de sensibilidade, portanto, não deve ser um antibiótico de primeira escolha nesses casos, por uma grande chance de não se conseguir atingir essas bactérias presentes. Mas, voltando ao diagnóstico, como se faz o diagnóstico da infecção do trato urinário baixo? Como se faz esse diagnóstico? Bom, nós temos aqui a importância de dois pontos principais no quadro clínico, a disúria e a polaciúria. Então, nós temos aquela paciente que se apresenta com disúria e polaciúria. São pontos centrais do diagnóstico. Se essa paciente não tiver a vaginite, ou seja, disúria mais polaciúria, menos vaginite, isso nos permite uma acurácia no diagnóstico meramente clínico de 80%. Ou seja, com apenas 3 dados de anamnese, disúria e polaciúria, e a ausência de infecção vaginal, nós podemos fechar esse diagnóstico com 80% de certeza, o que é muito bom, já que é um quadro clínico muito frequente no dia a dia, e se nós pudermos evitar a realização de exames, é muito melhor. Então, nós podemos propor, inclusive, um fluxograma para isso, fluxograma que tem sido adotado internacionalmente por algumas instituições que emitiram diretrizes ou guidelines internacionais, sugerindo esse fluxograma. A mulher se apresenta com sintomas de infecção do trato urinário. Sintomas, como eu disse, disúria, polaciúria ou frequência aumentada de micções, urgência miccional. Nós vamos partir para o quadro seguinte, logo abaixo. Primeira pergunta. Essa paciente tem presença de fatores complicadores? Ou ainda, segunda pergunta, ela tem presença de sintomas de infecção genital, corrimento, prurido, etc., ou risco de doenças sexualmente transmissíveis? Essa é a pergunta. Quais são os fatores complicadores? Apenas para esclarecer, os fatores que devemos valorizar. Se esses sintomas estão presentes há mais de 7 dias, se há calafrios, se há lombalgia, hematúria, febre, se é uma paciente diabética, se é uma paciente que está sendo imunossuprimida, se há presença de cálculo renal, se houve procedimento urológico recente, ou ainda se é um caso de pelo menos 4 ou mais infecções urinárias nos últimos 12 meses. Então, na presença de um desses, nós vamos responder sim àquela pergunta. Na ausência desses sintomas e na ausência da pergunta 2, de sintomas de infecção urinária, a resposta para esse quadro seria não. Então, na presença desses fatores ou da infecção vaginal, nós vamos seguir o próximo slide e vamos ver que sim, a resposta foi sim. Teremos que fazer uma avaliação clínica mais detalhada. Mas eu alerto que isso é uma minoria dos casos. Para a maioria, nós vamos responder não a essa pergunta. Respondendo não a essas duas perguntas, nós vamos para o quadro seguinte. Podemos firmar o diagnóstico de infecção do trato urinário baixa e tratar de acordo. Não há necessidade de se solicitar cultura de urina de rotina para esses casos. Podemos partir diretamente para o caso. Acredito que essa forma de se abordar o diagnóstico facilita muito a prática, facilita muito o dia a dia, principalmente dos médicos que atendem casos de urgência, ou mesmo aqueles que não atendem, que atendem mais em consultórios e ambulatórios, pois facilita muito a abordagem, excluindo essa necessidade de exames complementares para todas essas pacientes. Obrigado.